O Assassinato, por John Steinbeck. Aconteceu muitos anos atrás no condado de Monterey, na região central da Califórnia. O Canyon del Castillo é um dos muitos vales entre os contrafortes e cristas da Cordilheira de Santa Lúcia. Do Canyon del Castillo saem diversos arroios, que cortam as montanhas, formando canyons menores, repletos de carvalhos, cobertos de arbustos e trepadeiras. Na cabeceira do cânion ergue-se um enorme castelo de pedra, com torres e ameias, como as fortalezas que os cruzados iam levantando na trilha de suas conquistas. Somente uma visita ao local mostra que o castelo é um estranho acidente do tempo, da água e da erosão, agindo sobre o arenito macio, estratificado. À distância, porém, não é preciso ter uma imaginação para divisar as ameias desmoronadas, os portões, as torres, até mesmo as seteiras. Por baixo do castelo, no terreno plano no fundo do cânion, ergue-se a velha casa de rancho, um celeiro coberto de musgo, avariado pelo tempo, o estábulo já todo empenado. A casa está abandonada. De noite, quando o vento sopra do castelo, as portas se balançam nas dobradiças enferrujadas, rangem e batem estrepitosamente. Não são muitas as pessoas que visitam a casa. De vez em quando, um bando de meninos percorre os quartos, espiando nos armários vazios, desafiando em voz alta os mesmos fantasmas que negam veementemente. Jim Moore, o proprietário daquelas terras, não gosta que as pessoas visitem a casa. Ele sempre sai a cavalo de sua nova casa, mais embaixo, no mesmo vale, e expulsa os garotos que por lá se aventuram. Ele colocou diversos cartazes informando que é proibida a passagem nas cercas, para manter afastados os curiosos e mórbidos. De vez em quando ele pensa em queimar a velha casa, mas um relacionamento estranho e muito forte com as portas quase caindo, as janelas arrebentadas, já sem vidro, sempre acaba impedindo a destruição. Se ele queimasse a casa, estaria destruindo uma parte grande e importante de sua vida. Ele sabe que, quando vai à cidade, com sua esposa gorducha e ainda bonita, as pessoas se viram para olhá-lo pelas costas com temor e alguma admiração. Jim Moore nasceu na velha casa e ali cresceu. Conhecia toda a prancha granulosa e carcomida do celeiro, cada pedaço das manjedouras muito usadas. A mãe e o pai estavam ambos mortos quando ele chegou aos 30 anos. Jim comemorou a sua independência deixando crescer a barba. Vendeu os porcos e decidiu que nunca mais teria nenhum. Finalmente comprou um touro Guernsey da melhor qualidade a fim de melhorar seu gado e passou a ir para Monterey todas as noites de sábado, embriagando-se e conversando interminavelmente com as alegres moças da Três Estrelas. Um ano depois, Jim Moore casou-se com Jelka Sepik, uma moça iugoslava, filha de um fazendeiro bronco e paciente do Pine Canyon. Jim não se sentia muito orgulhoso da família estrangeira de sua esposa, dos seus muitos irmãos, irmãs e primos, mas ficava extasiado com a beleza dela. Jelka tinha os olhos grandes e curiosos de uma corça. O nariz era fino e muito bem talhado, os lábios carnudos e macios. A pele de Jelka sempre surpreendia a Jim, pois entre uma noite e outra, ele sempre se esquecia como era bonita. Ela era meiga, serena, gentil, uma excelente dona de casa, de tal forma que Jim sempre recordava com repugnância do conselho que o pai dela lhe dera no dia do casamento. O velho, tonto e inchado de tanta cerveja que já tomara na festa, deu uma cotovelada nas costelas de Jim e sorriu sugestivamente, os olhinhos pretos quase desaparecendo por trás das pálpebras entumecidas e encarquilhadas.
Não seja tolo agora, disse ele. Gelka é uma mulher eslava, muito diferente das mulheres americanas. Se ela for má, bata nele. Se ela for boa por muito tempo, bata nela também. Eu bato na mãe dela. Meu pai batia na minha mãe. As mulheres eslavas são assim. Não gostam dos homens que não batem nelas. Eu nunca vou bater em Gelka, protestou Jim veemente. O pai soltou uma risadinha e deu-lhe outra cotovelada. Aham, não seja bobo, advertiu ele. Algum dia você vai ver. E ele voltou para o seu barril de cerveja. Jim não tardou a descobrir que Jelka realmente não era igual às moças americanas. Ela era muito quieta, nunca falava primeiro, limitava-se a responder às perguntas dele e sempre em respostas concisas e suaves. Ela foi aprendendo tudo sobre o marido, assim como aprendia as passagens das Escrituras. Depois de algum tempo de casamento, qualquer coisa que Jim habitualmente desejava em casa sempre era providenciado por Jelka, antes mesmo que ele pedisse. Ela era uma ótima esposa, mas não representava muita coisa em termos de companhia. Ela quase nunca falava. Seus olhos grandes seguiam-no por toda parte. Quando ele sorria, às vezes ela sorria também. Um sorriso remoto, velado. Ela sempre estava servindo, costurando, tricotando, interminavelmente. Ficava sentada, a contemplar suas mãozinhas brancas e hábeis, parecendo sentir uma profunda admiração e orgulho por elas, porque sabiam fazer coisas tão bonitas e úteis. Ela se parecia tanto com um animalzinho que às vezes Jim lhe afagava a cabeça e o pescoço, reagindo ao mesmo impulso que o levava a afagar um cavalo. Na casa, Jelka era admirável. Não importava a hora em que Jim voltasse do topo da cordilheira árida e seca ou da terra arável no fundo do vale. Sua refeição estava sempre pronta, saindo do fogo, quentinha. Ela ficava observando-o enquanto ele comia, empurrando as travessas na direção dele, quando isso era necessário, tornando a encher seu copo quando estava ficando vazio. No início do casamento, Jim ainda falava das coisas que aconteciam na fazenda, mas ela se limitava a sorrir-lhe, como uma estranha que desejava ser agradável, mas não compreende absolutamente o que se lhe está dizendo. O garanhão cortou-se todo no arame farpado, dizia Jim. A resposta era monossilábica. Sim. A inflexão era tal que não encerrava uma pergunta nem o menor interesse. Jim não demorou a compreender que não conseguiria entrar em contato com ela sob qualquer aspecto. Se ela por acaso tinha uma vida à parte, então era tão distante que ele provavelmente jamais conseguiria alcançá-la. A barreira nos olhos dela era de um tipo que ninguém podia remover, pois não era hostil nem intencional. De noite, ele acariciava os cabelos pretos e lisos dela, os ombros incrivelmente macios e dourados. Ela gemia ligeiramente, de prazer. Somente no clímax do prazer é que ela mostrava que possuía uma vida própria, intensa e apaixonada. Mas imediatamente depois ela retornava ao seu papel de esposa alerta e submissa. "Por que você nunca fala comigo?" perguntava Jim. "Não quer falar comigo?" "Quero, sim. O que você quer que eu diga?" Ela falava a língua da raça de Jim, mas dizia-a com uma mentalidade completamente estranha à raça dele. Quando um ano se passou, Jim começou a desejar a companhia de outras mulheres, da conversa incansável e trivial delas, dos insultos estridentes e agradáveis, da vulgaridade desavergonhada. Ele começou a ir novamente à cidade, bebendo e divertindo-se com as alegres garotas da Três Estrelas. Elas gostavam de Jim por sua atitude firme e controlada, por sua disposição em dar uma boa gargalhada.
Onde está sua esposa? Perguntavam elas. Em casa? No estábulo? Respondia ele. Era uma piada que nunca deixava de provocar risadas gerais. Nas tardes de sábado, ele selava um cavalo, pegava um rifle, para o caso de encontrar algum veado pelo caminho, e sempre perguntava: Importa-se de ficar sozinha? Não, não me importo. Ele perguntava em seguida: E se aparecer alguém? Os olhos dela se iluminavam por um momento, depois ela sorria e respondia: Eu mando embora. Voltarei amanhã, por volta do meio-dia. É muito longe para cavalgar durante a noite. Jim tinha a impressão de que Gelka sabia aonde ele estava indo, mas ela nunca protestava, jamais manifestava qualquer desaprovação. Você devia ter um bebê, dizia ele. O rosto dela se iluminava. Algum dia Deus será bom comigo, respondia ela ansiosamente. Jim sentia pena da solidão dela. Se Gelka pelo menos visitasse as outras mulheres do vale, não se sentiria tão sozinha. Mas ela não gostava muito de visitas. O máximo que fazia era atrelar os cavalos à charrete uma vez por mês, para passar uma tarde inteira com a mãe e o bando de irmãos, irmãs e primos que viviam na casa de seu pai. Você vai se divertir um bocado, dizia-lhe Jim. Vão passar a tarde inteira grasnando como patos naquela língua esquisita de vocês. E você vai dar boas risadas com aquele seu primo grandalhão, de cara engraçada. Se eu tivesse que encontrar algum defeito em você, diria que é uma maldita estrangeira. Jim se recordava como ela abençoava o pão, com o sinal da cruz, antes de pô-lo dentro do forno. Como ela se ajoelhava ao lado da cama todas as noites. Como pregara na parede do armário uma imagem santa. Num sábado quente e poeirento de junho, Jim foi cortar aveia na parte plana do seu rancho. O dia foi longo. Já passava de 6 horas quando a segadeira derrubou o último grupo de aveias. Jim levou a máquina ruidosa para o telheiro de ferramentas, desatrilhou os cavalos e levou-os para pastarem na encosta do cânion, onde ficariam pelo domingo todo. No momento em que ele entrou na cozinha, Gelka estava pondo o seu jantar na mesa. Ele lavou as mãos e o rosto e sentou-se para comer. Estou cansado, mas mesmo assim acho que vou até Monte Rei, disse ele. Hoje é noite de lua cheia. Os olhos meigos dela sorriram. Mas vou fazer uma coisa. Se você quiser ir, vou atrelar os cavalos na charrete e a levarei comigo. Ela sorriu novamente e sacudiu a cabeça. Não. As lojas já estarão fechadas quando chegarmos lá. Prefiro ficar aqui. Eu acho que não. Ora, seja como for, eu irei, sozinho. Eu não estava pensando em ir, tanto que soltei os cavalos no pasto. Mas acho que poderei pegar um sem muita dificuldade. Tem certeza de que não quer ir mesmo? Se fosse mais cedo, eu poderia ir às lojas, mas já passará de 10 horas quando chegarmos lá. Acho que não. Ora, seja como for, eu irei. Indo a cavalo, chegarei pouco depois das 9 horas. A boca de Gelka sorriu por si mesma, mas os olhos dela observavam Jim atentamente, à espera de que ele manifestasse qualquer desejo. Talvez porque estivesse cansado do longo dia de trabalho, Jim perguntou: Em que está pensando? Em que estou pensando? Lembro que você costumava fazer essa pergunta quase todos os dias, assim que nos casamos. Mas em que você está pensando? Insistiu ele, um pouco irritado. Estou pensando nos ovos que estão embaixo da galinha preta. Ela levantou e foi até o calendário grande na parede. Os pintos vão sair dos ovos amanhã, ou talvez na segunda-feira. Já estava quase escuro quando ele acabou de barbear-se e vestir o terno azul de sarja e as botas novas. Gelka já tinha lavado e guardado toda a louça. Ao passar pela cozinha,
Jim viu que ela pusera o lampião na mesa perto da janela e estava tricotando uma meia de lã marrom. Por que você se sentou aí esta noite? Perguntou ele. Sempre se senta lá. De vez em quando você faz coisas bem esquisitas. Os olhos dela se ergueram lentamente das mãos que voavam. É por causa da lua, disse ela calmamente. Você disse que esta noite haveria lua cheia. Quero ver a lua surgir no céu. Mas você é muito tola. Não poderá ver a lua surgir dessa janela. Pensei que tivesse uma noção melhor de direção. Ela sorriu distraidamente. Sendo assim, irei olhar pela janela do quarto. Jim pôs o chapéu preto na cabeça e saiu de casa. Atravessou o celeiro escuro e vazio e pegou um cabresto numa prateleira. Foi até a encosta coberta de relva e assoviou alto e estridente. Os cavalos pararam de pastar e se aproximaram dele lentamente, parando a uns 6 ou 7 metros. Cuidadosamente, ele acercou-se do capão baio, pôs a mão na garupa, passou-a por todo o costado do animal, subiu pelo pescoço, passou o cabresto por cima. Fechou o cabresto. Depois virou-se e levou o cavalo para o celeiro. Pôs a sela no capão, apertou a cilha, enfiou o freio na boca do animal, arreou meticulosamente. Depois levou o cavalo para a frente da casa. Uma coroa radiante de luz avermelhada se erguia por cima das montanhas a leste. A lua cheia iria surgir antes que o vale perdesse por completo a luz do dia. Na cozinha, Gelka ainda estava tricotando junto à janela. Jim foi até o canto e pegou o rifle, pondo os cartuchos no lugar. Ele disse: Já se pode ver o brilho da lua nas montanhas? Se você quer ver a lua surgindo, é melhor ir lá para fora agora. A lua vai estar com um vermelho bonito quando aparecer. Vou daqui a pouco, assim que terminar aqui. Jim aproximou-se dela e afagou-lhe a cabeça luzidia. Boa noite. Provavelmente estarei de volta amanhã, lá pelo meio-dia. Os olhos escuros dela seguiram-no pela porta afora. Jim enfiou o rifle na bainha da sela e montou, levando o cavalo pelo cânion abaixo. À sua direita, detrás das montanhas que escureciam rapidamente, a grande lua vermelha começava a subir ao céu. A dupla luz do último clarão do dia e da lua em ascensão engrossava os contornos das árvores e dava uma perspectiva nova e misteriosa às montanhas. Os carvalhos empoeirados tremeluziam e refulgiam. As sombras por baixo deles eram negras como veludo. A sombra imensa, de pernas alongadas, de um cavalo e seu cavaleiro surgiu à esquerda de Jim, ligeiramente à frente. Nos ranchos próximos e distantes, os cachorros afinavam os latidos, preparando-se para uma noite de cantoria. Os galos cantavam, pensando que uma nova madrugada despontava, rápida demais. Jim esporeou o capão para um trote. O ruído dos cascos ecoava no castelo atrás dele. Jim pensou na loura May, da Três Estrelas, em Monte Rei. Vou chegar tarde. Talvez alguém já a tenha apanhado, murmurou ele para si mesmo. A lua agora já se despregara das montanhas e surgia nítida no céu, redonda e vermelha. Jim percorrera talvez uns 2 quilômetros quando ouviu os cascos de um cavalo vindo em sua direção. O cavaleiro vinha a meio galope e parou imediatamente ao vê-lo. É você, Jim? Eu mesmo. Olá, George. Eu estava mesmo indo até sua casa. Queria contar-lhe. Você conhece aquela nascente que fica na parte mais alta das minhas terras? Conheço, sim. Pois eu estive lá esta tarde. Encontrei uma fogueira apagada e a cabeça e os pés de um bezerro. A pele estava no meio da fogueira, meio queimada. Tirei-a e vi que tinha a sua marca. Mas que diabo! A fogueira era muito antiga? O chão ainda estava quente por baixo das cinzas.
Eu diria que foi acesa na noite passada. Olhe, Jim, não posso subir até lá com você agora, pois tenho que ir até a cidade. Mas achei que devia contar-lhe logo de uma vez para que você pudesse ficar de olho. Jim perguntou calmamente: Tem alguma ideia de quantos homens eram? Não, não cheguei a examinar direito. Bom, acho melhor eu ir até lá em cima e dar uma olhada. Eu também ia à cidade, mas se há ladrões por aqui, eu não vou querer me arriscar a perder mais nenhuma cabeça. Se você não se importar, George, cortarei caminho por suas terras. Eu iria com você, Jim, se não tivesse que ir até a cidade. Você está armado? Estou, sim. Trouxe o rifle comigo. Obrigado por ter me avisado, George. Não há de quê. Pode cortar caminho pelas minhas terras à vontade. Boa noite. O vizinho virou o cavalo e saiu na direção da qual viera. Jim ficou parado ali, sentado na sela, ao luar, olhando para a sombra alongada, por algum tempo. Tirou o rifle da bainha, pôs uma bala na agulha, colocou-o cruzado sobre o arção. Virou para a esquerda, saindo do caminho, e começou a subir a pequena encosta através de um bosque de carvalhos. Chegou rapidamente lá em cima e desceu pelo outro lado, entrando no cânion seguinte. Meia hora depois, ele encontrou o acampamento abandonado. Virou a cabeça pesada e peluda do bezerro, sentiu a língua empoeirada para calcular pela secura há quanto tempo o animal estava morto. Acendeu um fósforo e examinou a sua marca no couro meio queimado. Finalmente montou outra vez e atravessou as encostas cobertas de arbustos, voltando para as suas próprias terras. Um vento quente de verão estava soprando do alto das montanhas. A lua, à medida que ia escalando o céu, perdia a sua coloração vermelha, passando para a cor de chá forte. No alto das colinas, os coiotes cantavam. Os cachorros, nas fazendas lá embaixo, juntavam-se ao coro, com uivos lancinantes. O verde escuro dos carvalhos e a grama amarelada pelo verão destacavam-se nitidamente ao luar. Jim seguiu o barulho dos cincerros até seu rebanho, que encontrou pastando tranquilamente, alguns cervos entre eles. Ficou imóvel, procurando ouvir o barulho de cascos de cavalo ou vozes de homens, trazidos pelo vento. Só depois das 11 horas é que ele voltou para casa. Contornou a torre oeste do castelo de Arenito, atravessou a sua sombra e emergiu novamente ao luar. Lá embaixo, os telhados de sua casa e do celeiro brilhavam ao luar, com um brilho fosco. Um raio de lua se refletia na janela do quarto. Os cavalos pastando levantaram a cabeça quando Jim desceu pelo pasto. Os olhos dos animais tinham um brilho avermelhado. Jim estava quase chegando à cerca do curral quando ouviu o pisotear de um cavalo dentro do celeiro. Parou imediatamente o capão baio e ficou escutando. O mesmo ruído surgiu novamente de um cavalo dentro do celeiro. Jim pegou o rifle e desmontou silenciosamente. Soltou o baio e encaminhou-se sem ruído para o celeiro. Na escuridão, pôde ouvir perfeitamente o ranger dos dentes do cavalo, mastigando feno. Aproximou-se do animal. Escutou por um momento, depois riscou um fósforo na coronha do rifle. Um cavalo selado e arriado estava preso numa estaca. O freio estava fora da boca do animal. A cilha fora afrouxada. O cavalo parou de comer e virou a cabeça na direção da chama. Jim soprou o fósforo e saiu rapidamente do celeiro. Sentou-se na beirada do coxo dos cavalos e ficou olhando para a água. Os pensamentos lhe ocorriam tão lentamente que ele tinha tempo para convertê-los em palavras e murmurá-los baixinho. Devo olhar pela janela? Não, minha cabeça projetaria uma sombra dentro do quarto. Ele olhou para o rifle em sua mão. Onde era mais manuseado, no cabo, o polimento preto se desgastara, deixando à mostra o metal prateado por baixo.
Finalmente, Jim se levantou, decidido, e encaminhou-se para a casa. Nos degraus, o pé estendido experimentava cautelosamente cada prancha, antes de o peso do corpo nele apoiar-se. Os três cachorros da fazenda saíram de debaixo da casa, sacudiram-se, espreguiçaram-se, cheiraram, abanaram os rabos e voltaram para a cama. A cozinha estava às escuras, mas Jim sabia exatamente onde ficava cada coisa. Ele estendeu a mão e tocou a quina da mesa, o encosto de uma cadeira, o cabide da toalha, sempre seguindo em frente. Atravessou a cozinha tão silenciosamente que até podia ouvir a própria respiração e o farfalhar das pernas da calça, o tic-tac do relógio em seu bolso. A porta do quarto estava aberta e por ela se derramava um rastro de luar pelo chão da cozinha. Jim finalmente chegou à porta e olhou. O luar batia em cheio sobre a cama branca. Jim viu Gelka deitada de costas, um dos braços erguidos sobre a testa e os olhos. Ele não pôde reconhecer o homem, pois a cabeça dele estava virada para o lado. Jim ficou olhando, prendendo a respiração. Gelka então remexeu-se no sono e o homem virou a cabeça e suspirou. Era o primo de Gelka, o primo grandalhão e desajeitado. Jim virou-se e retrocedeu rapidamente, atravessando a cozinha e saindo de casa pelos fundos. Voltou ao coxo dos cavalos e novamente sentou-se na beirada. A lua estava branca como giz e nadava na água, iluminando os pedaços de palha e cevada que caíam da boca dos cavalos. Jim pôde ver as larvas de mosquitos se mexendo na água, para cima e para baixo, de um lado para outro. Viu também uma pequena salamandra escarrapachada no limo do fundo do coxo. Ele chorou alguns soluços secos, duros, abafados, perguntando-se por quê. Seu pensamento vagueando pelas colinas cobertas de arbustos, impelido pelo vento solitário do verão que sussurrava ao longe. Recordou a maneira como a mãe costumava segurar o balde para aparar o sangue que escorria pela garganta dos porcos que o pai decidia matar. Ela ficava o mais longe possível, segurando o balde com o braço estendido, para evitar que as roupas ficassem salpicadas de sangue. Jim enfiou a mão na água e remexeu a lua, criando turbilhões de luz que se espalharam pelo bebedouro. Molhou a testa com as mãos úmidas e levantou-se. Desta vez ele não avançou tão silenciosamente, embora tenha atravessado a cozinha na ponta dos pés. Parou na porta do quarto. Gelka mexeu o braço e abriu os olhos ligeiramente. No mesmo instante, os olhos se arregalaram, neles surgindo o brilho de lágrimas. Jim fitou-a nos olhos, o rosto dele desprovido de qualquer emoção. Uma pequena gota escorreu pelo nariz de Gelka e foi alojar-se na depressão do lábio superior. Ela sustentou firme o olhar de Jim. Ele ergueu o rifle. O clique do aço ecoou pela casa. O homem na cama remexeu-se, sem acordar. As mãos de Jim estavam tremendo. Ele ajeitou o rifle no ombro, agarrando-o com firmeza, para que não tremesse. Pela mira, viu o pequeno retângulo branco entre as sobrancelhas e os cabelos do homem. A mira dianteira tremeu por um momento, mas logo parou. O estampido do rifle cortou o ar. Jim ainda estava olhando pela mira e viu a cama inteira se sacudir com o impacto. Um buraco preto, pequeno, sem sangue, surgiu na testa do homem. Por trás do buraco, no entanto, pedaços do cérebro e lascas de ossos foram violentamente empurrados para trás, saindo por um buraco do outro lado, derramando-se pelo travesseiro. A garganta do primo de Gelka gargarejou. Suas mãos vieram se arrastando de debaixo das cobertas como grandes aranhas brancas, movendo-se por um instante, depois estremecendo e ficando imóveis. Lentamente, Jim voltou a olhar para Gelka. O nariz dela estava escorrendo.
Os olhos haviam se deslocado dele para a boca do rifle. Ela gemeu baixinho, como uma cachorrinha com frio. Jim virou-se, em pânico. Os saltos das botas soaram estrepitosamente no chão da cozinha. Lá fora, contudo, ele voltou a se mover lentamente, retornando ao coxo. Havia um gosto de sal em sua garganta. O coração batia descompassadamente. Ele tirou o chapéu, enfiou a cabeça na água. Depois curvou-se todo e vomitou no chão. Podia ouvir Gelka se movendo dentro da casa. Ela gania como uma cachorrinha. Jim empertigou-se, sentindo-se fraco e tonto. Quase se arrastando de tão cansado, ele atravessou o curral e passou para o pasto. O cavalo selado aproximou-se quando ele assoviou. Automaticamente, Jim apertou a cilha, montou e afastou-se, descendo para o vale. A sombra escura e achatada o acompanhava. A lua singrava a parte mais alta do céu, muito branca. Os cachorros inquietos ainda ladravam monotonamente. Ao romper do dia, uma carroça puxada por 2 cavalos entrou no pátio do rancho, afugentando as galinhas. Na frente estavam um delegado e o coronel, a autoridade americana encarregada de investigar as mortes suspeitas. Jim Moore estava meio estendido sobre sua cela, na parte de trás. Seu capão baio, exausto, vinha atrás da carroça. O delegado ergueu o freio da carroça e nele enrolou as rédeas. Os homens saltaram. Jim perguntou: Tenho que entrar também? Estou cansado demais e muito abalado para ver tudo de novo. O coronel contraiu os lábios, considerou o pedido por um momento. Jim afastou-se na direção do coxo dos cavalos. Gritou de longe: Vocês poderiam limpar um pouco as coisas lá dentro? Os 2 homens entraram na casa. Saíram alguns minutos depois, carregando o corpo já com a rigidez cadavérica. O cadáver estava envolto numa manta. Colocaram-no na carroça. Jim aproximou-se. Tenho que ir com vocês agora? Onde está sua esposa, Sr. Moore? Indagou o delegado. Não sei, disse Jim com a voz quase sumida. Ela está em algum lugar por aí. Tem certeza de que não a matou também? Eu não toquei nela. Vou encontrá-la e a levarei até Monte Rei esta tarde. Isto é, se vocês não quiserem que eu vá junto agora. Já temos o seu depoimento, disse o coronel. E, por Deus, temos olhos também, não é mesmo, Will? É claro que será acusado de homicídio, mas não se preocupe que nem chegará a haver julgamento. É o que sempre acontece nesta parte do país. Mas procure tratar a sua esposa com jeito, Sr. Moore. Eu não vou machucá-la, afirmou Jim. Ele ficou parado, vendo a carroça se afastar. Chutou a areia relutantemente. O sol quente de junho já brilhava por cima das montanhas e projetava seus raios inclemente pela janela do quarto. Jim entrou em casa, andando bem devagar, e pegou um chicote comprido, de couro cru trançado. Depois atravessou o pátio e entrou no celeiro. Ao subir a escada para o palheiro, ouviu o ganido estridente de sua esposa. Ao sair novamente do celeiro, Jim carregava Gelka em cima do ombro. Cuidadosamente colocou-a no chão, ao lado do coxo. Os cabelos dela estavam coalhados de pedacinhos de palha. A blusa, atrás, estava ensopada de sangue. Jim umedeceu seu lenço na água e lavou os lábios rachados dela, e o rosto, e endireitou os cabelos. Os olhos escuros de Gelka seguiam atentamente cada movimento que ele fazia. Você me machucou, murmurou ela. Você me machucou muito. Ele assentiu, gravemente. Procurei machucar o máximo que pude, sem chegar a matá-la. O sol brilhava muito quente. Algumas moscas varejeiras zumbiam por perto, atraídas pelo cheiro de sangue.
Os lábios de Gelka tentaram esboçar um sorriso. Por acaso já tomou café? Perguntou ela. Não, ainda não comi nada. Pois então vou fritar alguns ovos para você. Ela levantou-se penosamente, quase cambaleando. Deixe-me ajudá-la, disse Jim. Vou tirar sua blusa. Está secando, grudada nas costas. Se não tirar agora, vai doer muito depois. Não, pode deixar que eu mesma faço. A voz dela tinha uma ressonância estranha. Os olhos pretos pousaram em Jim por um momento, afetuosamente. Depois ela se virou e foi para casa, cocheando. Jim esperou, sentado na beira do cocho. Viu a fumaça começar a sair pela chaminé, subir pelo céu. Momentos depois, Gelka chamou-o, da porta da cozinha. Venha, Jim. A mesa está posta. Havia 4 ovos fritos e 4 fatias grossas de bacon num prato, à espera dele. O café estará pronto dentro de um instante, disse Gelka. Você não vai comer? Não, agora não. Minha boca está muito dolorida. Jim devorou os ovos e bacon rapidamente e depois levantou os olhos para a esposa. Os cabelos pretos dela estavam penteados. Ela usava uma blusa branca limpa. Vamos até a cidade esta tarde, disse ele. Vou encomendar madeiras. Vamos construir uma casa nova, mais no fundo do cânion. Os olhos dela desviaram-se por um instante para a porta fechada do quarto. Voltaram a se fixar nele. Está bem, Jim. Isso será ótimo. Ela ficou calada por alguns segundos. Depois perguntou. Você vai me chicotear mais ainda? Por aquilo? Não, não vou mais. Por aquilo. Os olhos dela sorriram. Ela sentou-se numa cadeira ao lado dele. E Jim afagou-lhe os cabelos e a nuca.